Você já parou para se perguntar como a Lua influencia as marés da Terra? Ela influencia muito. A gente vê as marés mudando de manhã, de tarde, de noite. Uma hora tá alta, outra hora tá baixa. Como a Lua influencia essas marés? Para entender como a Lua influencia as marés, é importante conhecer os efeitos gravitacionais exercidos pelo nosso satélite natural, a Lua. Mas não só por ele, já que o Sol também afeta as marés da Terra, só que com um efeito bem menor que a Lua. É principalmente por causa da gravidade lunar que a água dos oceanos da Terra se acumula do lado do planeta mais próximo da Lua e naquele mais afastado dela, criando as marés altas. Enquanto isso, entre elas ocorre a maré baixa. De uma forma bastante resumida, podemos dizer que as marés são simplesmente o aumento e a diminuição do nível da água dos oceanos. Quando o nível do mar chega ao ponto mais alto, nós dizemos que a maré está alta, e quando ele desce ao ponto mais baixo, a maré está baixa. Vale lembrar que essas variações também ocorrem nos lagos e nos rios, mas nesse caso ela é discreta demais para ser percebida. A Lua é a principal responsável pelas marés, mas ela não é a única responsável para que elas ocorram. As marés também sofrem com o efeito da força gravitacional do Sol. Só que o nosso astro ele está muito distante, cerca de 150 milhões de quilômetros de nós, enquanto a Lua ela se encontra em média a 380 mil quilômetros da Terra. Por isso, a gravidade da nossa estrela afeta menos as marés da Terra do que a gravidade da Lua. Antes de entender as marés, é importante considerar a gravidade, a força através do qual um planeta ou um outro corpo atrai objetos em direção ao seu centro. Quanto mais perto você estiver de um objeto massivo, quanto mais massa ele tiver, mais forte será a força gravitacional exercida por ele sobre você. É importante saber disso porque, assim como a Terra, a Lua também exerce força gravitacional. Essa força gravitacional puxa diferentes regiões do planeta conforme ele gira. Por isso, o que está mais perto da Lua é mais afetado pela gravidade dela. No caso das marés, a parte do planeta que está voltada para o nosso satélite natural, a Lua, é mais afetada pelas chamadas forças de maré. Esse efeito também ocorre nas porções sólidas do planeta, mas não é muito perceptível. Mas com a água, visto que ela se move mais facilmente, ela se acumula em direção à Lua, como se tentasse alcançar a Lua. Quando isso acontece, nós temos uma maré alta do lado que está virado para a Lua e do lado de trás, formando uma proeminência de água acumulada em direção à Lua, já que ali a gravidade é mais forte. Enquanto tudo isso acontece, a Terra ela continua girando. Então, do outro lado, afastado do planeta em relação à Lua, a força rotacional do planeta é mais forte que a gravidade lunar. E essa força faz com que as águas se acumulem ao mesmo tempo em que tenta resistir, formando outra maré alta. As duas marés altas em lados opostos, arrastando a água do restante dos oceanos. Por isso, entre elas, ocorrem as marés baixas. Vale lembrar que, embora o nosso planeta Terra ele seja aproximadamente 70% da superfície dele seja coberto por água, isso não significa que essa camada líquida seja distribuída uniformemente sobre toda a Terra. Como os continentes do planeta têm diferentes relevos, eles impedem que a água dos oceanos acompanhe totalmente o puxão gravitacional da Lua. Por isso, há lugares em que as diferenças entre as marés altas e baixas é drástica, mas em outros lugares nem tanto assim. Lembrando que o Sol também influencia as marés da Terra. E os efeitos do Sol, mesmo ele estando tão distante, podem ser percebidos mais durante as fases lunares de lua cheia e de lua nova, respectivamente. É que na fase de lua nova, a Terra e o Sol, elas ficam quase que alinhados, e a força gravitacional do nosso astro se soma àquela exercida pela Lua ali na Terra. Com isso, os oceanos se acumulam mais do que o normal, e aí as marés altas ficam cada vez mais altas e as baixas ficam mais baixas que a média. É importante destacar também que o vento e os padrões climáticos também podem afetar o nível do mar. Por exemplo, ventos costeiros fortes podem empurrar para trás a água dos litorais,
criando as marés baixas mais exageradas. E ao contrário também vale. Se os ventos eles estiverem soprando em direção às praias muito forte, eles vão empurrar a água, tornando as marés baixas menos perceptíveis. Outro efeito que merece destaque é aquele causado pelos sistemas climáticos de baixa pressão, que são capazes de diminuir os níveis do mar e assim criar marés mais baixas. Já os sistemas de baixa pressão, trazidos por fortes tempestades e furacões, são capazes de causar marés bem mais altas do que a média. E como seriam as marés se a Lua simplesmente desaparecesse? É certo de que a Lua simplesmente desaparecesse, as consequências iriam muito mais além de noites escuras. Um dos primeiros efeitos da ausência do nosso satélite natural seria logo percebido nas marés. Sem a Lua, as marés iriam subir e descer cerca de 30% da taxa atual de flutuação. Então elas iriam mais alta 30% e mais baixa 30%. Como o Sol também afeta elas, elas não deixariam de existir completamente, mas elas seriam bastante diferentes do que a gente vê hoje. O problema é que as mudanças no nível da água dos oceanos e o ritmo delas causaria efeitos bastante significativos para os ecossistemas costeiros. Afinal, existem animais e vegetais que vivem nas zonas entre as marés, ou seja, aquelas entre as marés altas e as marés baixas. Com essas mudanças, vários deles poderiam muito bem acabar destruídos e o fluxo de água, energia, minerais e outros recursos essenciais seriam perturbados. Por exemplo, se a gente considerar alguns animais ali como caranguejos, estrelas do mar e outros seres que dependem as suas vidas ali das marés para sobreviver, eles seriam muito prejudicados e eles acabariam sendo extintos em massa ali pela falta das marés. Além disso, os movimentos das marés ajudam a impulsionar as correntes marítimas. Como as correntes distribuem água quente e precipitações lá no oceano, elas têm grande influência nos padrões climáticos de todo o mundo. Sem elas, as temperaturas regionais e os eventos climáticos poderiam ser muito mais extremos do que aqueles com quem nós convivemos hoje. Mas é claro, a Lua tem muito mais influência na Terra do que simplesmente as marés. Nesse vídeo a gente falou simplesmente da influência dela nas marés, mas ela também influencia muitas outras coisas. Mas isso fica para um próximo vídeo a gente falar aqui sobre a Lua. Se você gostou desse vídeo, esse foi mais um vídeo do canal Vídeos da Vida. Meu nome é Gustavo Honorato. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixe seu gostei e se inscreve para assistir mais vídeos como esse. Tem mais vídeos como esse, vai aparecer um aqui agora para você assistir aqui do canal. A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!